Então, meus amados irmãos, a impressão que muitas vezes nós temos é que nós estamos muito parecidos com essa situação. A visão que Deus tem pode ser da sua vida como de um vale, como de ossos secos. Então, se nós terminássemos a nossa meditação nessa noite, o que seria de nós então, pastor? Se é essa visão que Deus tem da minha e da sua vida, qual é o remédio para a nossa vida? Onde está a solução para as nossas angústias? O texto diz que a casa de Israel já não tinha mais esperança. Não havia mais esperança. E a visão que o profeta tem é de um vale de ossos secos. Nós colocamos aí algumas imagens para nos ajudar a entender um pouco desse contexto, dessa realidade. Os ossos não servem para nada, é como lixo. Nos capítulos posteriores, capítulo 39, Deus mesmo recomenda através do profeta Ezequiel para enterrar todos os mortos, para que os ossos não contaminem a terra. Os ossos não servem para nada, é lixo. E essa é a visão que o próprio Deus tem do seu povo. Então, meus queridos irmãos, Deus toma Ezequiel nesse momento, neste contexto, em espírito, leva a um lugar inusitado. Ele tem uma visão de um vale, e não é um vale cheio de flores, não é um parque, não é um jardim, mas é um vale mal cheiroso, desorganizado, sem vida, um vale cheio de ossos secos, partidos, não tem nenhum valor. A glória do templo se tornou em ossos secos. O ritualismo hipócrita dos sacerdotes virou poeira de ossos. O orgulho das elites judaicas estava reduzido a nada. Então, o Senhor, falando ao nosso coração, eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês o seguinte tema: Deus restaura o seu povo. Deus restaura a sua juventude. Quais são os instrumentos que Deus usa para nos restaurar? Quais são os instrumentos que geralmente Deus usa para nos abençoar, para nos trazer de volta para o caminho? Quais são os instrumentos usados por Deus na história para que a sua juventude esteja e seja fortalecida? Em primeiro lugar, diz a palavra do Senhor no verso de número 1 do capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? É que muitas vezes nós não temos ideia do que está acontecendo aqui. Ezequiel, ele está sofrendo com tudo isso, meus irmãos. Está olhando para o seu próprio povo. Essa é a visão, o diagnóstico de Deus. E o Senhor lhe pergunta: Ezequiel, estes ossos podem reviver? A resposta óbvia é não. Mas a resposta humilde do profeta é: Senhor, Tu sabes. O Senhor sabe. Então ele recebe a seguinte recomendação: disse-me Ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos. O primeiro instrumento que Deus usa para restaurar o seu povo são os profetas. Você pode achar isso muito estranho, mas o Senhor sempre serviu dos profetas. Profeta significa boca de Deus. Profeta é cidadão da esperança. Profeta vê novos horizontes. Profetas são usados por Deus para trazer a mensagem que está no coração dele. Quantas vezes na nossa vida Deus levantou profetas para nos abençoar? Quantas vezes na história de Israel o Senhor levantou os profetas neste ministério duro, difícil, de solidão, de angústia? Quantas vezes esses homens pagaram um preço alto pela mensagem, pelo conteúdo? Porque a mensagem era impopular, a mensagem era de confronto, a mensagem denunciava o pecado, a mensagem não trazia ilusão nenhuma, mas a realidade.
Então o Senhor usa os profetas para abençoar e para restaurar o povo, para trazer a mensagem do Senhor. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que fala da palavra de Deus, é aquele que é boca de Deus. E na história do profetismo bíblico, o Senhor nos mostra e revela estes homens que anunciaram uma mensagem de restauração. E esses homens, muitas vezes, eles não foram ouvidos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, disse: este povo está enfermo, da cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas o povo não quis ouvir. E o próprio Isaías diz: quem creu na nossa pregação? O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida, a música era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus, e chamou a nação ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Então o Senhor levanta o profeta Oséias, ele olha para a nação e vê a fidelidade, a instabilidade espiritual, a depravação moral, e chama o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir mais uma vez. Então Deus manda o profeta Miqueias, e este conclui que o povo estava enfadado de Deus, e o povo não quis ouvir. Deus então envia o profeta Jeremias, e este chora, porque o povo havia abandonado Deus, quebrado a aliança, virar as costas para Deus, e Deus falando, ele diz: vocês me abandonaram, manancial de águas vivas, e foram cavar cisternas rotas que não retêm água. Deus falou mais de 1000 vezes, chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor, e este povo não veio. Então Deus mandou o açoite, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. A Assíria e a Babilônia se levantam e levam o povo para um momento de tratamento, UTI espiritual na vida daquele povo. A palavra de Deus diz que Deus corrige quem ama. A palavra de Deus diz que Deus, como um pai que está comprometido com o crescimento e o desenvolvimento espiritual dos seus filhos, Ele cuida de nós. E agora Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia, e agora não é mais apenas um povo doente, mas a enfermidade dá lugar à morte. E agora ele estava ali, diante daquela situação, como profeta. Meus irmãos, lembramos da vida de Davi, quando ele está em pecado, quando ele está cego, quando o seu coração está endurecido. Deus levanta Natã e diz: Davi, você é o homem, Davi, que tem andado na injustiça e no pecado. E Davi imediatamente se quebranta e volta-se para Deus. Nós não fomos chamados para trazer novidades, mas repetir verdades como profetas do Senhor. Como Deus restaura o seu povo? Em primeiro lugar, através dos profetas. Mas, no versículo de número